já vamos entrar então na nossa entrevista, que o tema é esse, o assunto é essa discussão, porque o que nosso ouvinte quer saber é o quanto isso pode nos prejudicar, né, Joel? Se de alguma maneira vai. Agora, como vai respingar aqui na população esse imbróglio entre o governo federal e o governo do estado? O efeito prático, né, desse imbróglio. É isso. Então, agradecendo ao João Pedro Melo, nosso grande repórter, competente repórter aí de Brasília, e o que ele disse rebate para qualquer outra vacina e qualquer outro medicamento. Toda substância, para ser usada como medicamento ou vacina, aqui no Brasil, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso, exatamente. Não tem segredo, não tem discussão. Não é 2 mais 2, 4. Não tem discussão de jeito nenhum. Nosso entrevistado, o Dr. Gonzalo Vecina Neto, já está conosco, Ana? Já está. Ele que é médico sanitarista, como você disse, fundador da Anvisa, hein? Veja a importância, um dos fundadores da Anvisa, veja a importância dessa entrevista. Então, já de antemão, eu quero agradecê-lo, viu, doutor? Muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concederá agora aqui no Bora Brasil, nesse momento importante, em que a população passa a ficar mais confusa ainda. Eu disse o seguinte no início do jornal, eu e a Ana Paula Rodrigues. Antes, discutíamos se o ser humano tinha condição de criar uma vacina em um curto espaço de tempo, ou seja, uma forma célere, para nos imunizar e nos proteger de uma doença desconhecida. Hoje a discussão é outra, né? Qual vacina poderá ser usada ou não? Essa aqui não pode porque essa é chinesa, essa aqui já pode porque ela vem lá de Londres, enquanto qualquer medicamento, como eu acabei de colocar, seja vacina ou não, para ser utilizado aqui no Brasil, é claro, precisa do aval da Anvisa. Então, eu já queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, o que representa a aprovação ou não de um órgão como a Anvisa, que o senhor ajudou a criar, que é um dos órgãos mais sérios do mundo, com toda certeza. Pois não, doutor, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Joel e Ana, boa tarde também aos ouvintes. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês e tentar esclarecer essa questão tão importante nesse momento tão difícil que o Brasil passa. Né? Nós já temos aí mais de 150 mil mortes de uma doença que apareceu nova. Então são mortes que poderiam ter sido evitadas. Com certeza teríamos condição de ter tido menos mortes se tivéssemos feito melhor as lições de casa que a saúde pública indicava que nós deveríamos ter feito. De qualquer forma, estamos aqui agora. Existe a perspectiva de ter uma vacina. Como é que funciona a aprovação de vacinas no mundo civilizado inteiro? Você tem agências semelhantes à nossa Anvisa, nos Estados Unidos tem lá a Food and Drug Administration, a FDA, na Europa tem a EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, e essas vacinas ou qualquer outro medicamento são submetidos a essas agências. Então, todo tipo de medicamento você tem que fazer um conjunto de investigações pré-clínicas, ou seja, você faz isso em animais para que poupe vidas humanas. Então, é feita experimentação para verificar se, primeiro, o produto não mata, é seguro, e segundo, se o produto produz algum tipo de efeito, então, em animais. Passada essa fase pré-clínica, temos uma fase 1, uma fase 2 e uma fase 3. A fase 1 você pega aí um grupo pequeno de pessoas, no caso de vacinas é um grupo um pouquinho maior, entre 50 e 100 pessoas, e aplica o medicamento nessas pessoas e vê que tipo de reações essas pessoas têm. É uma investigação de segurança. Depois, passou na segurança, passamos para a fase 2. Então, passamos a aplicar também num grupo relativamente pequeno, de até 100, 200 pessoas, para verificar se o produto é eficaz. A eficácia é verificada se ela produz efeito. Então, você aplica o produto e depois retira sangue das pessoas e vai verificar se as pessoas desenvolvem imunidade à doença, desenvolvem anticorpos, se defendem da doença. Em elas tendo sucesso nessa segunda fase, nós vamos para a fase 3. O que é a fase 3? É uma fase 2 muito ampliada. Então, se na fase 2 eu estou vendo 100, 200 pessoas, na fase 3 eu vou ver 30, 40, 50 mil pessoas.
Então, aplica-se largamente o medicamento e aí se verifica os efeitos nessa população. Se tudo correr bem, ele pode ser aprovado e aí ele vai ser aplicado em milhões de pessoas. A função da fase 3 é amplificar a fase 2 para verificar fenômenos que ocorrem muito raramente. Então, basicamente, esse é o processo de aprovação. É muito sério, muito complexo, tudo deve ser registrado e deve ser acompanhado pelas agências que vão dar a aprovação do medicamento. Toda essa documentação tem que ser apresentada, vai ser analisada e aí o produto poderá ser, então, aprovado. Também dessas 3 fases tem que sair publicações nas revistas importantes para que todos os outros cientistas, médicos, possam ter acesso aos dados e consigam dar sua opinião sobre esses dados. Então, um produto aprovado numa dessas agências, qualquer uma dessas grandes agências mundiais, e o Brasil, do terceiro mundo, é a única agência aceita nesse seleto clube das agências regulatórias, ela oferece muita segurança e capacidade de produzir efeito. No Brasil é a mesma coisa. Entendi. Agora, esse processo, Gonzalo, de análise, de aprovação de uma vacina, como no caso da Coronavac, pode parar se essa for a vontade do governo federal? Há algum tipo de interferência nesse órgão? E eu tenho que te fazer essa pergunta porque é a nossa preocupação, a preocupação como cidadão diante dessas discussões, desses desencontros, para falar o mínimo, né, que tem acontecido entre o governo de São Paulo e o governo federal. Até que ponto o governo federal consegue interferir mesmo no andamento de uma aprovação ou não de um medicamento, né, Ana? Porque essa aprovação não vai dizer se sim ou não para que a vacina vá apenas para o SUS. É para uma liberação para quem desejar aplicá-la também, né? Sim. Veja bem, as agências reguladoras, nós temos muitas agências reguladoras, a Anvisa é uma delas, elas são autarquias vinculadas, não subordinadas a um determinado ministério. No caso da Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde. Ela tem um corpo de diretores, que no caso deveriam ser 5 diretores. No Brasil, neste momento, nós temos 2 diretores e 3 temporários, porque venceu o mandato e não foram indicados outros. Cada diretor desse não é demissível. O governo não pode, uma vez nomeado, ele cumpre o mandato dele, que é de 3 anos. Ele só pode ser afastado do mandato se ele cometer atos comprovados de improbidade. Então, eles não precisam ter medo do governo. Eles não podem ser demitidos. Essas agências reguladoras não são órgãos de governo, são órgãos de Estado. Elas têm vida independente. Então, o presidente da agência, que é um contra-almirante médico hoje, ele tem absoluta segurança de que ele é inamovível. Não interessa a vontade do presidente, ele não poderá ser retirado de lá, exceto se ele roube, porque não acredito que vai acontecer. Agora, de qualquer maneira, então, uma ordem de qualquer outro componente do executivo, do judiciário, do legislativo, não atinge os diretores da agência. Então, sobre esse ponto de vista, esse fluxo, a indústria chega, entra com o pedido, protocola, pede análise, dentro de um determinado período de tempo, a agência tem que se manifestar ou o judiciário poderá ser acionado. E tem acontecido. Se aciona o judiciário pergunta por que está demorando? Porque há isso, porque aquilo, tem que justificar. Se não justificar, é uma das causas que pode levar à demissão do diretor da agência. Então, eu acredito que o espírito público dos que hoje estão como diretores da agência não permitirão que nenhum tipo de ação extra técnica, ou seja, alguma politicazinha, possa interferir na decisão de permitir ou não que a vacina seja aprovada, se ela tiver as condições necessárias
para ser aprovada e dada para a população brasileira. Ótimo, já é uma informação muito boa e esclarecedora no meio dessa turbulência toda que estamos vivendo. Agora, o doutor, pode acontecer então o seguinte: a Anvisa aprovar a vacina, seja ela de qualquer nacionalidade, e o governo simplesmente não comprá-la. Não financiar. Exatamente. Né? Então, isso pode acontecer, sim. Agora, o que o senhor pensa do que está acontecendo agora na seguinte linha? O governo do estado de São Paulo já comprou várias doses sem que elas fossem aprovadas pela Anvisa. É um contrato de intenção de compra. Isso. Exatamente, é um contrato de risco. Se você não compra, lá na frente você pode ser taxado como um mau planejador, um cara que não planeja as coisas, um cara que não antecipa os problemas. E se você compra sem que haja um resultado palpável, uma aprovação já pronta, como ainda estamos dependentes da aprovação da própria Anvisa, você pode ser taxado também de irresponsável por colocar um dinheiro ali sem saber se aquilo terá eficiência, eficácia ou não. Como que o senhor entende esses dois pontos de vista? Primeiro, tem gente morrendo. O jeito de diminuir o número de mortes distanciamento social, isolamento, uso de máscara, higiene e vacina, quando tivermos. Em tendo a vacina, temos que usá-la. Agora, o mundo tem uma capacidade limitada de produzir vacinas. Estas duas vacinas provavelmente serão as primeiras a serem aprovadas no mundo. A da Sinovac deve ser aprovada primeiro, porque não teve nenhuma interrupção, e a da AstraZeneca deve ser aprovada logo em seguida, porque teve uma pequena interrupção. Então, nós esperamos ter acesso à vacina da Sinovac já a partir de janeiro, e a da AstraZeneca provavelmente a partir de março, abril. As duas vacinas foram buscar parcerias e encontraram a Fundação Oswaldo Cruz, que produz vacina, era produtora, por exemplo, da vacina da febre amarela, que é exportada para 70 países no mundo. E aqui em São Paulo, o Instituto Butantan, que fica em São Paulo, mas é uma instituição brasileira. Né? O Instituto Butantan foi criado em 1901 e a Fiocruz em 1900. Então, são instituições, num país como o nosso, centenárias. Né? Não são instituições de governadores, de presidentes, são instituições do Brasil. Né? Então, o Instituto Butantan produz e vende, entrega para o governo federal a vacina da gripe, por exemplo. 80 milhões de doses foram aplicadas este ano e foram produzidas pelo Instituto Butantan, que recebeu tecnologia transferida da Sanofi Pasteur. Pois bem, o Instituto Butantan produz vacina de boa qualidade, tem um corpo técnico fantástico e a Fiocruz também. Os dois foram buscar conhecimento fora do Brasil para vacinar a nossa população. E encontraram a AstraZeneca por um lado e a Sinovac do outro. Negociaram a transferência de tecnologia e negociaram uma compra inicial de uma quantidade de doses. No caso da vacina da AstraZeneca, 100 milhões de doses. E no caso da vacina chinesa, 46 milhões de doses. Como nós estamos falando de 2 doses para cada pessoa vacinada, dá para vacinar aí 50 milhões com a vacina da Oxford e 23 milhões com a vacina da Sinovac, ou seja, 73 milhões dos 210 milhões de brasileiros. Então, é uma iniciativa fundamental. E isso tudo não foi feito sem divulgação. Tudo isso foi divulgado. A proposta da AstraZeneca, que está na mesma condição, não tem aprovação da Anvisa, já teve um protocolo de intenções assinado pelo Pazuello, nas mesmas condições que foi assinado pela Sinovac com o governo do estado de São Paulo e que foi levado agora para o governo federal. Tem cabimento você imaginar, por exemplo, que em janeiro a chinesa vai chegar com 46 milhões de doses aqui no Brasil e elas vão ser distribuídas exclusivamente para paulistas? Tem cabimento?
Pois é. Era Não essa, tem. inclusive, a pergunta que eu ia fazer ao senhor. Eu sei que a gente está com o tempo super corrido já, né? Porque o senhor tem outras entrevistas, outras conversas aqui. Mas só para reforçar, então, eu ia perguntar justamente se o senhor enxerga como uma imprudência uma aprovação ou sugestão de intenção de compra da vacina chinesa nesse instante em que a gente está. Já houve a comprovação, por exemplo, de que ela não causa efeitos colaterais graves, embora alguns testes ainda estejam em andamento. E o que o governo federal vem sugerindo é que não há comprovação alguma. Então, na sua visão, não seria uma imprudência manter essa intenção de compra de vacina agora, no pé em que a pesquisa da Coronavac está? Qualquer decisão que leve o Brasil a não negociar a compra de uma vacina neste momento, que é o momento da oferta da compra de vacinas, que poderá ser feita para qualquer outro país, porque tem uma capacidade limitada de produção, seria criminoso não comprar a vacina. R$1 bilhão, como está sendo comprometido no caso da chinesa, é uma gota de água frente ao número de mortes que nós podemos evitar. Então, é uma atitude sadia de saúde pública buscar vacinas neste momento em que elas estão em fase experimental mesmo. E, além do que, essas duas vacinas são vacinas que já fizeram fase 1 e 2 e foram aprovadas em fase 1 e 2. A chance de dar certo em fase 3 é muito grande. E se não der certo, vamos jogar fora R$1 bilhão. Mas vamos jogar fora R$1 bilhão na possibilidade de ter vacina para vacinar uma parcela, não é muita, é uma parcela da população brasileira. Somando as duas vacinas, vai dar aí 70 milhões de brasileiros. Então, falta muito. Nós temos muito o que fazer ainda para continuar essa luta contra essa pandemia e tentar sair disso no ano que vem. Muito entendido, doutor. É uma pena a gente ter que finalizar a entrevista, porque é uma entrevista importante, mas o senhor segue conosco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e, é claro, repercutiremos todas as falas do senhor, como faremos com as que já foram ditas aqui. Eu quero agradecê-lo imensamente pela entrevista. Espero contar novamente com a sua paciência, não só com a paciência do senhor, mas com a competência conquistada nesses anos todos, tá, doutor? Muito obrigado mesmo, foi um prazer enorme. Muito obrigada, boa tarde. O prazer foi meu. Muito obrigado, boa tarde a todos os nossos ouvintes também.